Olha, é muito importante que você assista esse vídeo porque sem isso é impossível você alcançar a recomposição corporal feminina, principalmente na mulher que está ali nos seus 40 a mais. Por quê? Porque nós temos muitos hormônios que impactam na recomposição corporal da mulher. São mais de 50 hormônios em equilíbrio constante. E os que eu separei para a gente conversar aqui, que são os que mais afetam o peso, a recomposição corporal, é estrogênio, a própria insulina, cortisol, leptina, grelina. E quando qualquer um deles sai da curva, você, para perder gordura ou manter o resultado ou tentar atingir a recomposição corporal, é extremamente difícil. De antemão, olha só que interessante. Por que esse assunto me chama a atenção? Aqui em consultório, estou todos os dias atendendo mulheres, principalmente hoje do mundo inteiro através da consultoria online, e muitas delas chegam para mim querendo perder gordura, ganhar massa muscular, e basicamente isso a gente pode condensar numa recomposição corporal. E o que eu fui percebendo? Que as mulheres hoje não querem mais ficar 100% secas, sabe? Tipo, a nível de uma atleta, talvez até ficar mais masculinizada. A mulher que está nos seus 30 a mais ali, ela já quer buscar um certo equilíbrio. E por mais que pareça tão simples, é só perder a gordura e ganhar a massa muscular, se tudo isso daqui que nós estamos conversando não estiver muito bem ajustado, é impossível. Então, quando eu recebo alguma paciente aqui, são coisas assim que eu fico olhando para elas. Pô, o que está acontecendo aqui? Claro que eu vou começar pelo primeiro aqui, que seria o mais importante de todos e o que mais afeta você nessa fase, que seria o estrogênio. Vai chegar com estrogênio, eu vou prometer para você que com a alimentação eu vou melhorar isso? Não tem como, eu também não sou louco de falar isso. Eu entendo a capacidade que a dieta tem, a capacidade que o treinamento tem, que pode melhorar, que pode te ajudar, mas muitas vezes aqui eu já tenho que encaminhar a paciente para um ginecologista ou enfim, para um médico que possa estar ajustando isso para ela de forma medicamentosa. Só que olha só que interessante. E o porquê que vocês sofrem tanto, né? Principalmente nessa fase ali de perimenopausa ou a partir dos 30 e tantos anos, quando a mulher vai se aproximando mais para o final do ciclo, vamos dizer, reprodutivo dela, do ciclo fértil dela. O estrogênio, ele circula em sua base maior ali dos 20 aos 30 anos, que é quando a mulher está no seu período fértil. Depois dos 30 e tantos anos, ela já começa a se aproximar à perimenopausa, a encerrar ali de fato o ciclo reprodutivo. Então, quando cai isso na perimenopausa, o corpo tende a acumular mais gordura. Por isso que é tão difícil se livrar dela. Se você não ajusta a quantidade de estrogênio, se você não ajusta isso com o seu médico, parece que teu corpo está sempre querendo acumular mais gordura. Esse é um dos sintomas mais relatados e mal compreendido nessa fase. É como se a mulher estivesse brigando contra a própria genética, contra a própria fisiologia feminina dela. E aqui é um ponto, esse daqui em específico eu vou depender da ajuda de um médico, mas se a mulher não tiver essa noção que pode ser isso, ela está sofrendo sem saber como resolver. E olha só a importância, eu até separei aqui um slidezinho muito interessante, o impacto do estrogênio, a ação do estrogênio em diversas partes do seu corpo. Por exemplo, nos adipócitos, que seria ali no tecido da gordura, nas células imunológicas, no músculo, nas células pancreáticas, no sistema nervoso. Olha a mulher aqui, ó, maior consumo de comida quando o estrogênio está em alteração na perimenopausa. No fígado a gente vê alteração também, olha aqui, ó, resistência à insulina, que é o próximo conteúdo que a gente já vai conversar, já tá em seguida ali. Inclusive, quando a mulher chega na menopausa, há de convir comigo, que um dos maiores receios dela já começa a ser a osteoporose. Esses dias atrás eu atendi uma paciente de consultoria online, muito querida, e ela veio por recomposição corporal. E o legal é que ela tinha um físico muito bonito. Você olhava um físico muito, muito bem cuidado mesmo. Então era uma mulher que treinava, então era uma mulher que já fazia sua dieta, tudo encaixadinha e legal. Legal mesmo, físico muito bonito. Começamos a trabalhar, o físico não estava respondendo tão bem, pedi para ela procurar a ginecologista dela para fazer os exames relacionados à perimenopausa ali e tal. Foi lá e ela observou uma osteopenia
né, uma osteoporose ali já no seu início e tudo mais. Então tivemos que mudar todo o plano dela, da dieta, do treinamento, para melhorar essa base depois. Então, para você ver que muitas vezes o problema é silencioso. Bem, dado isso, o outro ponto aqui, esse daqui é delicado também, cara, que é a resistência à insulina. Então, se você tem estrogênio alterado e nem sabe o que está acontecendo, muitas vezes isso já está trabalhando dentro de uma resistência à insulina. Resistência à insulina, muitas vezes quando ela já é diagnosticada daí como uma diabetes do tipo 2 e tudo mais. Só que antes disso, nós temos a sensibilidade à insulina. Então você vê que aquela pessoa que ainda ela não está num quadro de resistência, mas a insulina dela está muito alta, ela ainda não está numa patologia, mas você vê que o corpo já não responde tão bem. Ela come carboidratos e fica sempre mais inchada, parece que ela come, em vez de sentir um músculo mais cheio, mais forte, ela parece que se sente mais retida, mais estufada. Normalmente pode estar e com certeza está associada à insulina. E olha só, a insulina processa os carboidratos e açúcares do sangue. Com a resistência à insulina, o corpo converte a glicose em gordura em vez de energia. Quem tem resistência à insulina está literalmente armazenando gordura enquanto tenta perder. Então aqui, ó, se você não ajustar isso, esse detalhe, é impossível você alcançar a recomposição corporal. Obviamente que o próprio processo da recomposição corporal, quando bem feito, já tende a melhorar o quadro ou melhorar, né, a sensibilidade à insulina dessa paciente. Dani, como é que eu resolvo isso? Tem que fazer dieta, tem que treinar, filha. Não tem jeito. Bem, outro ponto aqui, ó, que se você também não ajustar, e esse aqui ele é delicado, vocês sempre gostam quando eu falo sobre ele, né? Sobre o cortisol crônico, sobre aquele estresse chato, sabe? Em situação de emergência, o cortisol ele sempre é essencial. E não só para isso, para você acordar de manhã, por exemplo, você precisa dele. Só que quando ele fica elevado por meses, ou seja, um estresse crônico, ele aumenta o apetite, ele gera compulsão por doce, ele favorece ali o acúmulo de gordura. Aquela vontade de comer chocolate quando está estressada, muitas vezes pode ser relacionado ao cortisol. E aí, pô, olha só que interessante, por isso que eu coloquei o estrogênio como primeiro e depois fui correlacionando os outros. O estrogênio já está alterado, aí a mulher já fica mais estressada por si só, aí automaticamente já tem ali o cortisol mais elevado, ou às vezes ela fica naquele estresse crônico, aí o estrogênio elevado já te leva a maior consumo alimentar, maior desejos de alimentos, determinados alimentos, normalmente aqueles comfort foods, aqueles que você gosta, o chocolatinho, a lasanhazinha, o bolinho, você sempre vai querer algo mais gostoso para comer. Aí já vem o cortisol também que já impede ou ele já diminui ali a tua capacidade de redução do percentual de gordura. Então tudo começa lá com o estrogênio, entendi, isso aqui está regulado, agora a gente vem para a dieta. Ajustando a dieta, beleza, depois a gente já vem para essa parte do cortisol. Vindo para a parte do cortisol, muitas vezes você vai ter que encontrar hobby, muitas vezes você vai ter que... A própria prática da atividade física pode se tornar o seu hobby, você pode estar gostando do que está fazendo, e não necessariamente está fazendo só porque isso aqui vai melhorar meu físico. Não, não é bem assim. Você tem que fazer aquilo que de fato você gosta. E de toda forma, o cortisol crônico, ele não é um bom caminho para você. Vai por mim. E com isso, se você não trata isso, você pode ter alterações nesses dois hormônios aqui, ó. E esses hormônios, eu lembro que quando eu estava na minha especialização de fisiologia do exercício, a gente estudava muito sobre eles nas matérias relacionadas a eles, né? Então, a leptina sinaliza a saciedade, a grelina sinaliza a fome. Com os dois desequilibrados, a pessoa come mais do que precisa sem perceber. Não é falta de força de vontade, é um sinal hormonal quebrado. Beleza, mas o que isso aqui funciona na prática? Quando você pega aqueles hormônios como GLP-1, como hormônios que eu digo, os remedinhos para emagrecer lá, Mounjaro, enfim. Normalmente eles vão estar associados a uma regulação desses dois camaradas aqui. E com isso você consegue se manter saciado e você consegue se manter no plano. Toda dieta, todo treino dá certo porque você consegue seguir. A melhor dieta na gaveta não funciona, entende? Então você tem que pegar aqui
E Dani, como é que eu vou regular isso? Olha só que interessante. A leptina, ele é um hormônio secretado pelas células de gordura. E olha só, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. Então, beleza. Se você pensar numa pessoa obesa, ela tem mais leptina circulante porque ela tem mais gordura. Isso é bom? Cara, o certo seria pela lógica. Se a pessoa tem mais leptina, menos fome, seria mais saciada, ela estaria, certo? Olha só que interessante. Se você está muito inflamada, pode estar gerando resistência a essa leptina e por isso que você continua a querer sempre estar comendo. Veja que se você não regular isso daqui, é impossível alcançar a recomposição corporal. Então, nesse caso aqui em específico, muitas vezes demora para se tratar, por quê? Porque a paciente já vem muito inflamada, ela já vem com comportamento alimentar alterado. E para você ajustar isso daqui, eu dependo de aderência ao plano dietético. Mas é um paradoxo, porque ela está inflamada, por isso ela não consegue seguir a dieta, mas ela precisa seguir a dieta para desinflamar e o sistema funcionar. Aonde eu mais vejo melhora nisso daqui é quando a paciente, acabou de sair uma aqui inclusive, ela começa a usar o remedinho para fome lá, e aí automaticamente ela consegue melhorar e depois ela para de tomar o remédio, isso aqui fica controlado e ela gera mais aderência no plano, mesmo depois que ela para com o remédio. Esse aqui também é delicado, mas o caminho é o mesmo, fazer dieta e treinar, tanto que esse daqui é um ponto que nós vamos conversar agora. A dieta. O que eu te sugiro? Eu poderia vir aqui e falar, pô, você tem que comer mais brócolis, você tem que comer mais frango, você tem que comer... Cara, eu acho que isso daqui, a internet, ela tá saturada. Eu preciso trocar uma ideia com você e fazer com que você sinta que existe uma pessoa do outro lado que está junto com você, que também passa pelas mesmas dificuldades, ou, no caso, eu resolvo essas dificuldades das minhas pacientes. Mas eu estou todo dia aqui, ó, fracionando minhas refeições 4 vezes ao dia. No caso, eu faço 5 refeições. E por que eu falo 4 vezes ao dia? Porque é o suficiente para você ter um café da manhã, para que você tenha um almoço, para que você tenha um lanche da tarde, para que você tenha um jantar. Só que com refeições que vão te dar saciedade. Lembra? Se você está com alteração no seu estrogênio, que você está com dificuldades em seguir a dieta, aí você fica querendo comer pouco, aí você come pouco agora, mas come tudo depois, é dieta do tudo ou nada, né? Nada agora, tudo depois. E aí você entra num looping que nunca consegue ver um ótimo resultado. Então, fracionar as refeições em 4, né? Fracionar ali o teu dia em 4 refeições é bom porque você faz 4 refeições que vai te dar sustância, que vai matar a sua fome ali e não fica comendo picadinho, enfim, né? E a quantidade de carboidrato, ela varia de acordo com a sua resposta fisiológica. Olha só que interessante. Quanto maior é o volume de retenção dessa mulher, normalmente ela não responde muito bem à quantidade de carboidratos. Só que olha só que interessante também, quando a insulina dessa paciente está mais alta, ou quando ela está com uma baixa sensibilidade à insulina, a gente vê que ela também fica mais retida. Então você come lá e se sente inchada, como eu tinha comentado. Então muitas vezes a quantidade de carboidrato vai variar de pessoa para pessoa. A média fica entre 2 a 3 gramas de carboidrato por quilo corporal. Pô, Dani, mas eu preciso fazer esse cálculo? Eu não te recomendo, porque senão você nunca consegue ter um passo a passo. É mais fácil você entrar numa consultoria. E aí eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Por quê? Na minha consultoria online eu vou te atender semanalmente. Então toda semana eu vou estar avaliando a tua resposta, teu feedback, tua evolução, suas fotos, se vai ser o momento de colocar mais comida ou tirar comida, se está no momento de trocar o treino, se está no momento de manter o treino. Então eu recomendaria entrar na minha consultoria online. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou deixar um link na descrição. É só você clicar lá e tirar todas as suas dúvidas diretamente no WhatsApp com a minha esposa, minha digníssima esposa e minha assistente, meus 2 braços, meu braço direito e meu braço esquerdo. E aí, obviamente, o treino de força como um reset hormonal. Tá bom, ele é milagroso? Cara, ele é milagroso. O treino, ele tem uma função incrível. Eu vou te explicar uma coisa agora. Quer ver? Ó? A gente estava falando de insulina, certo? O melhor remédio para você melhorar a sensibilidade à insulina não é o glifage, não é a metformina, é você se exercitar. Caminhada por vezes, mas, por exemplo, a própria musculação,
O próprio movimento da mecanotransdução, conforme você vai contraindo o músculo, ele já de forma passiva coloca aquele açúcar para dentro das células e, consequentemente, você já tem uma boa melhora na tua sensibilidade à insulina. Então você tem que pensar como treino, eu gosto de treinar musculação, tá? Porque a musculação não só queima a caloria, mas ela age nas células a nível molecular, melhorando a função de órgãos produtores de hormônios e também coração, pulmão, rins, adrenais, ovários, só que sem treino fofo. Dani, eu odeio a musculação, não gosto da musculação mesmo, como é que eu faço? O melhor exercício e a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Se você não gosta, não tem muito o que fazer. Na minha consultoria online eu vou te ajudar prescrevendo o treinamento da musculação. Mas Dani, eu me identifico com o jiu-jitsu. Por exemplo, eu também treino jiu-jitsu. Ah, Dani, eu me identifico com a natação, eu me identifico com a hidroginástica, eu me identifico com a corrida. É muito importante que você faça aquilo que você gosta. Beleza, a musculação mesmo assim ela é importante? Mesmo assim ela é importante. Porque se você for fazer outro esporte, você precisa ter músculos fortalecidos para fazer outra atividade física. Só que aí ela deixa de ser o promotor principal, ela vira secundária. Então chega às vezes mulher lá pra mim, que corre, que gosta de acompanhar ali com planilha de corrida e tudo mais, e eu entendo o meu lugar e não vou prescrever um treino para quebrar ela que ela não consiga correr depois. O treino da musculação que eu prescreveria seria para auxiliar, para gerar ali fortalecimento para que ela possa correr melhor. Só que nesse caso, o mais importante de tudo é que você tenha frequência, constância e se for para musculação, não me venha de treino fofo, cara. Ontem mesmo, tava vindo da academia de um treino e passei na frente de uma outra academia aqui, que é uma academia toda espelhada, bonita, assim, sabe? Aquela academia que, com os vidros que você dá para ver de noite para dentro. Cara, só tinha as patotinhas assim, ó, das pessoas paradas do lado da máquina, que eu falei, cara, depois fala que a musculação não dá resultado, mas não treina com vontade. Para você treinar com vontade mesmo, o que você precisa fazer? Você precisa sempre se autodesafiar. A musculação não é que nem um crossfit, que vai lá e tem um professor te chamando. Não é que nem uma aula em grupo, que nem um spinning, um fit dance, não sei, que você pega e tem alguém lá que tá falando, faz assim, faz assado, vamos, mais forte agora, corre, mais devagar, força. A musculação é você versus aquele peso. Então é um autodesafio. Se você fizer isso, aí automaticamente você foge do maior mal de todo o século sobre a musculação, que é o pessoal treinando fofo. E aí, olha só que interessante. Como eu falei, e eu quero reforçar isso daqui, tá? Gerenciar o seu estresse como uma estratégia hormonal também. Como eu estava comentando sobre o cortisol crônico lá, reduzir o cortisol crônico é inegociável para equilibrar todos os outros hormônios. Ele não é opcional, ele é parte do protocolo. Nesse caso, você precisa conversar com um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra e tal, ter rotina de descanso, pausas ao longo do seu dia. Quer ver um exemplo? No meu caso, bem no meu caso, eu treino, faço vários esportes, né? Boxe, jiu-jitsu, natação, musculação. E normalmente eu coloco um treino de manhã ao acordar, um ali no horário do almoço e um à noite. Beleza, normalmente eu faço isso. Com o tempo, esse volume de treino começou a ficar difícil para mim. E pô, Dani, ficou difícil para você e tal. Claro, eu também sou ser humano, também tenho que descansar. E aí eu pensei assim, falei, cara, eu tô ficando muito tempo fora do consultório. E eu preciso estar aqui gravando, preciso estar aqui montando conteúdo e tudo mais. Falei, não vou mais treinar no meio do dia. Por quê? Porque daí eu venho aqui e fico gravando e vou estudando aqui, vou fazendo minhas coisas. Só que chegou num ponto, cara, que minha cabeça já não funcionava mais, eu já não conseguia mais gravar a quantidade, já não conseguia mais estudar. Por quê? Porque eu estava sempre aqui nesse ponto, estressado, olhando para isso. Aí o que eu fiz? Descanso ativo e pausas ao longo do dia. Coloquei novamente o treino no meio do dia e, consequentemente, eu tive muito mais produtividade. Então, por vezes, algumas pessoas podem olhar e falar, pô, é um excesso e tudo mais. Não, eu gosto, isso fica mais fácil de seguir, mas para você, às vezes, colocar um treino no meio do dia, e não só isso, quando a gente fala de cortisol, pô,
achar um hobby, achar alguma coisa que você gosta, que te tira daquela pressão que te deixa estressado o dia inteiro, pode te ajudar. Mas é óbvio que aí você precisa, muitas vezes, ter conexão com um médico ali, um profissional da saúde mental. Eu coloquei profissional de saúde mental, entenda como psicólogo, psicanalista, até mesmo um psiquiatra ali, enfim, seja ele qual for o seu problema. Dadas essas considerações, o link para a consultoria online é o primeiro link aqui da descrição e eu te vejo lá na consultoria online em poucos segundos ou no próximo vídeo. Tchau!